Oi, Ana! Olá! Bem, Tô bem. Peraí, tô hoje vendo se eu tô dentro aqui. hoje deu certo. Tô dentro? Tá vendo, Muito né? bem. Olha, Muito já tem a bem. Luciana Delgado entrou lá. Minha irmã, a minha mãe. Lucilene e Luciana? Tô bem. Daí, Ana, tudo certo? Tudo assim, ó. Eu tô com as Tô duas, com ó. medo. Faz parte, né? O medo faz parte. Tá Ana, quente aqui, Lu? Tá quente aí? Então demais. tá bom. Muito, muito. É. O que Tô que nós vamos? clarinha? Você tá me enxergando? Eu sempre acho que tá escuro. Ai, esse cachorro. Ele faz um tropé, viu, gente? Peço até desculpa, que ele é barulhento. Ele tem que latir, né? É o serviço dele. Gente, por favor, fala aí se o som tá certo, se não tá bom, se tá bom. Dá uma avisada. Olha o som pra gente. Vamos Então falar. vai, Lu. Vai lá, Ana. Live Primeiro, sobre o medo. hoje é as crianças que carregam medo, né? Você já aprendeu a marcar aí? As crianças carregam medo já? Eu não sei. Até hoje eu não sei como é que marca. Depois eu coloco. Vocês tiram tudo de. Ai, que pessoa linda! Quem era essa pessoa falando isso? É minha irmã. Gente, ai, sua irmã é maravilhosa, família, ai, tudo de bom. Vamos lá, Ana. Então, vamos começar nossa live. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? À sua disposição de de estar comigo, né? Porque assim, eu aprendo, ensino um pouquinho que eu posso e vice-versa. Acredito que seja uma troca. Então, agradeço muito, viu, Ana? Muito obrigada mesmo. Eu vou me apresentar, aproveitar que eu já estou falando. Eu sou Lucilene, eu sou de Laranjal Paulista, sou psicopedagoga clínica, atuo em clínica, né? Com as crianças, com os pais, com os adultos. E estamos nessa linhagem aí de educação sistêmica, essa visão sistêmica que é maravilhosa. É o olhar que chega, como que eu falo, expandir a nossa visão, né? É isso mesmo. E só agradecer mesmo, né? Não tenho mais o que falar, é pura gratidão. Agradecer vocês por tirarem esse tempinho, que eu sei que é uma hora complicada para quem trabalha, para quem tem os compromissos de casa. Agradeço vocês e estamos juntos mais uma vez. Vai lá, dona Ana. Muito bem. Eu sou Ana Lúcia, eu sou professora, dou aula numa terceira série esse ano, terceiro ano, agora em 2020, estou dando aula online, né? Eu sou formada em pedagogia, fiz uma pós em relações interpessoais e desenvolvimento da moralidade que me ajudou muito e que ampliou o meu olhar a ponto de eu estar trabalhando hoje com educação sistêmica, ter procurado caminhado nesse sentido e ter encontrado a Lu, né? Assim como a Lu também sou grata a todo mundo, mas eu vou em meu nome, em nome da Lu, agradecer a toda a nossa linhagem e hoje eu quero fazer um agradecimento especial. Assim, eu sei que pessoas que não creem, por favor, tampem os ouvidos. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele nos mantém e nos dá coragem para vir aqui fazer esse tipo de loucura. Sim, Porque, como eu já disse nas outras lives, vocês não têm noção, a gente tem muito pouco, porque a gente faz aula, a gente ainda tem aula com professores sobre educação sistêmica, sobre essa inteligência sistêmica. E a gente vê o quanto eles sabem, né, Lu? E a gente sabe muito. muito pouquinho, e a gente dá a cara aqui, a tapa, achando que a gente pode ajudar alguém. E a gente fica muito feliz quando alguém fala assim: nossa, vocês me ajudaram nisso, eu vi isso que eu não tinha visto. E é Gratificante, bem né? isso mesmo, é ver. Porque a inteligência sistêmica, ela, como a Lu disse, ela amplia o nosso olhar, ela nos dá uma nova forma de ver, ela faz com que a gente veja de um outro ponto de vista, nem é de um outro ponto de vista, é com amplidão mesmo, né? É Ela assim, explica, como a né? gente agradece a todos os nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui,
né, os nossos pais e todos os outros que vieram antes deles, que proporcionaram a nossa vida, assim também aos nossos colegas que fizeram com que a gente que a gente houvesse trocas suficiente para nos fortalecer e vir até aqui. Então a gente faz o mesmo com vocês e com as outras crianças. A gente ajuda a olhar. É isso, né, Lu? Então, agradecidinha. Perfeito. Agradecemos a preferência, como diz o pacotinho do mercado. Ana, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho quem foi o autor dessa visão sistêmica, né? Eu não falo descobriu, mas quem teve essa relação com essa nova visão e trouxe para a gente, né? E fala mais um pouquinho das leis, porque eu estou vendo aqui que tem bastante gente que não estava nas outras lives, né? Gente nova, então assim, vamos passar para eles um pouquinho desse olhar sistêmico. Vamos ver, presta atenção aí, Lu, porque da outra vez ficou faltando algumas coisas importantes, depois eu fiquei com vergonha. Ó, seguinte, a gente está fazendo educação sistêmica. A educação sistêmica, ela veio da inteligência sistêmica, que começou como constelação sistêmica, que trabalha com o quê? Com os relacionamentos. Tá? Então, assim, não, na verdade, nem era o nome, nem era constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica. O nome original era só posicionamento, tinha a ver com posicionamento correto das pessoas na família. E quem sistematizou isso foi Bert Hellinger. E essas leis que ele sistematizou são leis naturais, ou seja, leis que já existem, assim como a lei da gravidade, as leis de Newton, são todas leis que já existem. Ele observou e sistematizou. Bert Hellinger era um alemão, ele viveu na época da guerra, da Segunda Guerra, então ele teve algumas passagens, ele chegou a fugir da guerra, ele se tornou jesuíta, padre jesuíta, foi para a África do Sul, que foi onde ele começou a observar essas leis. Dali, ele começou a estudar, ele estudou muito, ele fez pedagogia, ele fez psicologia, ele fez um monte de série de coisas. Quer que eu leia aqui? Eu até guardei aqui para ler o tanto de coisa que esse homem fez. Ele foi formado em filosofia, em teologia, em pedagogia. Depois ele fez um monte de cursos que tem a ver com a psicologia. Fez uma série deles, gente. Vai lá, se vocês quiserem, a gente escreve. Porque são muito mesmo. Grito primal, um monte de cursos. E a constelação, inclusive, já existia. Ele chegou a participar disso. Mas ele sistematizou essas leis. 3 leis muito importantes para a gente que vai trabalhar com medo. Primeira lei, super importante, é a lei do pertencimento. Então, existe um clã, uma família, e todo mundo que pertence a isso não pode ser excluído. Você tem um lugar ali. Eu, por exemplo, sou a segunda filha do casal, né, que me trouxe ao mundo, Mário e Daisy. Só eu tenho esse lugar, mais ninguém. Esse lugar é meu e ninguém pode me tirar, nenhum dos meus irmãos, ninguém. Esse lugar é meu. Quando alguém me tira, causa uma dor na família. E essa dor pode ser sentida. A segunda lei é a lei da hierarquia. Os pais precedem os filhos e eles devem ser honrados, né? Honrar, como a Lu já falou e eu já falei, não é obedecer, é realizar. A gente pega o que eles nos deram, a gente agradece, porque quando a gente pega, a gente agradece, quer dizer, a gente pega e depois agradece, né? A gente tem alguma coisa para fazer, para levar, para ser o nosso material para construir alguma coisa, né? Quando a gente não pega nada, que é uma forma de desonra, né? A gente é ingrato, a gente faz de conta ou excluiu realmente, a gente não está honrando e não está seguindo essa lei da hierarquia. Então a gente não recebe nada e não tem força para ir para frente. Quem faz a vida chegar até nós tem que ser honrado. A terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, assim, a lei do equilíbrio só funciona onde não funciona a lei da hierarquia. Na lei da hierarquia, eu honro eles me dão, e eles me dão eles me dão de graça, sem cobrar nada de volta, tá? Então, é um amor incondicional, é um dado, assim, amor de mãe mesmo, incondicional. Então, não tem como eu devolver isso para eles, tá? Eles dão, eu recebo.
Já uma terceira lei, que é do equilíbrio, é a minha lei com a Calu. São entre os iguais, né? Eu dou, ela recebe. Ela me dá, eu recebo. Sempre na mesma quantia ou um pouquinho a mais. Oi? Escutei. Relacionamento de casal também, né? Isso, entre casal, entre os irmãos, apesar de ser uma pequena hierarquia, é a lei do equilíbrio. Entre os amigos, na escola, que a gente vê enquanto professora, é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, a lei do equilíbrio. Então é isso. E a gente vai trabalhar sempre em cima dessas 3 leis, tudo que a gente trouxer para vocês. Que são as leis dos relacionamentos, as leis do amor, que a gente fala. É isso mesmo. Foi bom? Foi bom? Tá bem traduzido. Então, aí, a educação sistêmica vem dessas leis, tá bom? Que são aplicadas à educação. A inteligência sistêmica está sendo aplicada em várias áreas, no direito, na saúde, nas empresas. A educação é uma delas, que usa essas leis. Pronto. Então, pra gente, ótimo, Ana, é isso mesmo. Pra gente começar a nossa live, é as crianças que carregam medo. Até teve uma pessoa que perguntou assim, mas a live vai servir só para as crianças? Eu falei, não, você já não foi criança um dia? Você não tem sua criança interior lá? Então, vai servir para você também, né? E aí, não serve só para as crianças, né? São para todos. Todos nós carregamos uma criança interior dentro da gente. As crianças que carregam medo. Ana, você vai concordar comigo, e acho que as pessoas também, que todas as crianças, elas são vulneráveis. Todas as crianças são puras, né? São inocentes, todas são assim. E o que acontece? Dos 2 aos 7 anos, a criança, ela tem uma conexão muito grande. Para ela é tudo junto, ela é integrada. É o pai, a mãe e tudo que ela tem. A chupeta, o neném, as bonecas. Por isso que geralmente essas crianças brigam. É meu, né? É meu. Por quê? Porque nessa idade, entre 2, depende, varia muito. Entre 2, 6, 7 anos, as crianças, ela não tem essa percepção de pai, mãe e eu. Para ela é tudo junto, tá lá, são tudo integrado, como a gente fala, né? E dependendo da situação que ela vive, né, da dificuldade, porque ela traz, toda criança traz o seu sistema familiar. Aonde ela vai, ela tá levando. Então, a criança que carrega o seu sistema e ela tá numa situação de tristeza, de angústia, de medo, não é que ela está por trás dela tudo isso, né? Então, assim, é o medo. E todas a gente tem. Só que nessa faixa de idade, a criança tem mais. É o medo de perder, né? Então, aí fica só com a mamãe, ou é grudada com o papai. É o medo de perder, porque o subconsciente dela não consegue ainda dividir, né? Para ela tá tudo junto lá. E dependendo da situação que ela vive, ela vai levar isso aí. Então a mãe tem que estar sempre do lado, ou o pai. É uma questão de segurança para ela, porque esse medo ela leva assim. Outra coisa que eu até anotei aqui, porque é exatamente por isso que o tema da live é as crianças que carregam o medo e não as crianças que sentem medo. Sim. É bem diferente carregar de sentir, porque nem sempre o medo é dela, né? Então, sim, assim, ó, se a gente for começar primeiro assim, ó, o que é medo? O que é medo? Sim. Medo, ele é a consciência de perigo, não é uma consciência de perigo? O medo não é nem bom nem ruim. O medo exacerbado, ele é ruim. Mas o medo é algo que nos protege, quando a gente tem consciência de perigo. Que outra coisa que é o medo, que aí é que causa o maior problema? Ele é assim, ó, uma ansiedade irracional, né? Um pensamento de futuro irracional. O que é esse pensamento de futuro? Medo de perder, né? E assim, eu fiz aqui uma seleção, porque a hora que a gente colocou o tema,
choveram coisas pra gente. Aí eu Graças assim, a Ana, Deus. dá pra você ir Graças a trabalhando Deus. sobre isso? E aí eu meio que separei, que são medos infantis, depois o que são medos de adolescente e de adulto. Mas Sim. como a Lu disse, todo medo infantil, ele tá aqui, né? E os filmes infantis, eles trabalham muito o medo também, né? E se a Muito, gente for muito. buscar lá, tem uns filmes que eu amo e que são exatamente por causa do medo. Questão do E medo. outra coisa, Ana, que eu também, eu até anotei aqui, porque vai vindo, né? Vai vindo, e se eu não anoto, acaba passando. Então, o que a gente vem vindo, porque essa visão, ela é maravilhosa. Na hora que a gente dá o estalo, assim, parece que vem, né? Vem, assim, as informações, e se eu não anoto, eu me perco. Então, assim, as crianças, elas carregam o seu sistema familiar, né? E o pai carrega um sistema, a mãe carrega outro, e ela está integrada totalmente nisso. Tem aquelas crianças que estão naquele ambiente complicado, naquele ambiente difícil, né? Que a gente sabe que existe. Aí tem aquela, não, mas a menina tá dormindo, ela não vai ouvir. O subconsciente dela traz e ela Então, fica ativa. Então, assim, ela está rodeada e vai continuar. Não é que ela está dormindo, o subconsciente capta, né? Acho que é isso mesmo, capta a informação e ela vai estar, ela não exclui nada e nem ninguém. Nada e e nem aí ninguém, né? vem exatamente daquilo que a gente falou das outras lives, que o poder da palavra, né? A Sim, palavra, ela tem muito poder. E a palavra, ela é o alimento de crença, né? Então, sim. assim, a criança está lá dormindo, mas ela escutou isso, ela vai acreditar em alguma coisa que ela mesma pode, no mundinho dela, fabricar, né? É. Porque, assim, a criança que está dormindo, ela ainda está ouvindo, né? E tudo que falam para a criança até os 7 anos, ela traz aquilo para a vida toda. Para ela aquilo vai ser a verdade, vai ser a realidade para o resto da vida. Então vocês Não, pais, resto vocês não, ela pode ir lá na sua clínica e ajudar a resolver. mas assim, ela vai trazer aquilo, né? Até ela não procurar mudar, até porque tem aquela criança que ela é firme, né? O meu pai falou, a minha mãe falou, então ela traz aquilo, né? Então assim, depende muito e vocês têm que saber muito o que falam para as crianças, porque as crianças trazem aquilo. Ai, o homem do saco vai te pegar. Ai, se você não obedecer, você vai ver só o que vai acontecer com você, né? São crenças assim que isso a criança ela vai carregar mesmo, né? Porque o homem do saco tem ó, o tempo inteiro, não precisa, não é verdade? Ela vai ver o homem do saco, ela vai ficar com medo. Que nem você falou, as palavras têm poder. Então a gente tem que saber como a gente fala, né? Porque a Então, ó, criança primeiro assim, que a Lu já explicou aí pra gente, a gente tá vendo de onde vêm os medos. Então, os medos podem vir do que a criança ouviu e trabalhou e elaborou e começou a acreditar naquilo que ela ouviu e conseguiu absorver daquilo. Bem, não sim, tenho dinheiro para pagar aluguel, a gente não vai ter dinheiro para pagar aluguel. Pronto, a criança vai morar na rua, né? tudo aquilo. Né? Eu tenho medo de ser despejada, tenho medo de morar na rua. Mas por que você tem medo de morar na rua? Que minha mãe não tem, mas até a criança falar isso, quando a criança fala, tá ótimo, né? Porque normalmente a criança ela só fica guardando e E alimentando, ela né? carrega. Então, ó, Pode das falar. palavras, medos que foram criados, mas também tem outros medos que não foram criados assim, o que a gente sabe. Que tem Sim, medos que vieram de traumas, né? sim, Então, muito. como que é um medo que veio de trauma? É um medo que de alguma coisa que a gente passou, ou seja, uma criança que teve um nascimento muito difícil, né? Ela pode causar um trauma ali. Quando é que a criança está viva? A partir da fecundação. Ah, e antes da fecundação? Às vezes até antes da fecundação, porque ela pode adotar o medo da mãe, ela pode Sim, adotar o medo da avó, né? Então, mas assim, a criança que a mãe teve uma gravidez que foi difícil, ou isso. a criança que a família já perdeu algum irmãozinho, a criança que já perdeu algum irmãozinho. Então, ela sente tudo isso, que a Tudo, criança está tudo. nesse sistema.
Então, vamos ver, a criança pode ter sofrido um trauma, que pode ser dela, ou de algum familiar dela, e ela absorve isso, ela carrega isso, porque se fosse o caso de irmãozinho, Lu, a gente já sabe que assim, muitas vezes esse irmãozinho não é visto. E aí é uma exclusão. Eu tenho um medo de também ser excluído, um medo de ser abandonado, um medo de ser esquecido, né? Que é a primeira lei. Né? Se isso aconteceu com ele, também pode acontecer comigo. É o subconsciente. Às vezes ela nem sabe dessa criança, né? Mas ela traz. Aí como que ela vai apresentar isso, Ana? Ela vai apresentar o quê? Muitas vezes a criança só chora, não para, né? Um minuto, não é verdade? Tem medo de tudo. Sim, né? sim. Não consegue ficar sem a mãe. Tem medo de dormir. Medo de dormir. A criança não quer dormir, ela tem medo do escuro, porque assim, é algo que ela não conhece. É uma criança insegura o tempo todo, né? Muitas vezes, Lu, assim, como é que a gente vai saber sobre isso? Gente, existem para isso terapeutas, né? Mas assim, a gente já sabe que 40% de todas as pessoas do mundo, assim, ó, um dado, são gemelares. Nossa, mas é muito gêmeo. E muitos não nascem, né? A gente sabe que a criança, assim, a fecundação e até esse óvulo ser, não é mais o óvulo, né? Mas é o óvulo fecundado, ser implantado no útero, tem um caminho. Muitas vezes, nesse caminho, o gêmeo fala, olha, vai só você, eu não preciso ir. Mas o que vai, um fala assim, eu cedo para você, né? Mas o outro se sente sozinho, né? Então, às vezes, ele tem um medo de ficar sozinho. Então, assim, são medos irracionais, que não são explicados. Quando a gente fala assim, o seu pai não é um bom pai, ou a sua mãe não é uma boa mãe, a criança já, né, nessa exclusão, para ela não tem isso. Ela vai identificar essa exclusão de alguma outra forma, né? Porque automaticamente estão excluindo alguém do seu sistema. E aí tem o medo, sim, medo de não ser amado. Sim, né? Claro. Medo de não pertencer, porque tá tirando metade de mim. Sim, né? sim. Eu não pertenço. Eu não sou amado. Esse medo de não ser amado, ele fica durante muito tempo da vida e pega muito nos adolescentes, que é o medo de não pertencer, medo de não fazer parte do grupo, medo... Porque assim, por que eu preciso tanto de um grupo? Às vezes porque eu não tenho a mim. Sim. Se eu tenho a mim muito forte, se eu tenho uma boa imagem de mim, eu sou completo, eu não preciso, eu posso pertencer àquele grupo, mas eu não preciso daquele grupo para ser alguém. Eu já sou alguém. Isso, E muitas vezes o adolescente fica nesse vazio, né? Nesse vazio e traz isso. Teve uma pergunta aqui, Ana, medo de cachorro, medo de mordida de cachorro. Então, eu acho muito importante a gente separar algumas coisas assim, ó. Né? É trauma. Precisa ver se a criança já passou por um trauma. Que nem eu passei, eu fui mordida por cachorro, então o cachorro era algo que me dava medo. Porque eu fui mordida por um cachorro. Então, eu sofri alguma coisa com aquele animal. Esse é o medo, ele não chega a ser um medo irracional, é um medo racional, aquilo me oferece perigo. Esse é um medo que tem que ser trabalhado. Como esse medo pode ser trabalhado? Com terapias, ou no final da live eu conto algumas formas de trabalhar esse medo. Vou deixar para o fim. Não, mas assim, a gente pode ver isso novamente, né? Observar. Medo de barata. Olha o tamanho da barata. Tem lógica ter medo de barata? Medo de lagartixa? Então, assim, alguns medos, eles vêm quando a gente estava grávida, quando a gente estava sendo gestado, né? A mãe passou um medo numa certa fase de gestação e aquilo deixou a gente meio presinho ali, entendeu? Porque a gente passa por várias fases na gestação, né? Então, alguns medos que parecem racionais são medos por causa da nossa gestação e medos que foram adotados da nossa mãe ou coisa assim, né? A mãe tem medo de lagartixa. Eu tenho permissão para não ter? Muitas vezes não. Para honrar a minha família, né, para pertencer, eu vou ter medo de lagartixa também. Até eu olhar para isso e falar, não tem lógica. Não tem lógica.
A outra aqui, medo de dirigir. Medo de dirigir. Medo de dirigir, normalmente, tá ligado... dirigir é a direção da sua vida. Sim. Então, assim, será que você tomou tudo que você precisava do seu pai? Porque o pai tem muito a ver com a direção da vida, né? A mãe dá a vida e o pai permite que você dirija, que você vá. Então, a mãe tem que te liberar para o pai e o pai te liberar para a mãe. Mas a minha direção tem muito a ver... Tem que ver, tem que dar uma olhadinha, né? Tá pertencendo aí a sua família direitinho. Isso, é maravilhoso, né? Não tem nem o que ver, né? Então, esse movimento que as crianças trazem, muitas vezes até para a escola, para a clínica, no consultório, né? A criança, ela tem medo. Mas aí a gente precisa olhar se ela está carregando esse medo, né? Se está vindo do sistema, se é algum trauma que está, né? Que veio consequentemente de alguma situação e trabalhar, né? Por isso que tem as terapias. Ninguém precisa carregar o medo o resto da vida. O medo, ele é muito bom. O medo é muito bom, mas ele não pode paralisar a nossa vida. Eu gosto muito do filme do Nemo. Sabe o Nemo? Peixinho Nemo? Terezinha, o Nemo, ele era um peixinho palhaço ali, né? De quem era o medo? Quem não deixava ele pra vida? O pai, né? O Marlin. E eu lembro muito da frase que ele falou pra Dory, assim, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com meu filho, né? E ela responde lá, se você não deixar, nada vai acontecer pra ele. Olha que triste uma vida de nada. Então, a gente tem que permitir aos nossos filhos que eles vivam. A vida é um risco, é uma aventura. E o que a gente faz? A gente está ao lado, né? O medo também deve estar ao nosso lado. O medo é nosso companheiro eterno. Ele não pode estar à nossa frente e nem atrás da gente. Porque se o medo está atrás, eu não tenho medo de nada, eu vou me arriscar demais. E se o medo está na frente, ele paralisa. Né? O medo está ali para cuidar de atravessar a rua. Eu sempre falo com os meus pacientes, com as crianças, né, que eu atendo, se aquele medo é necessário você sentir ou se o medo é desnecessário, porque você vai sentir, né? Só que às vezes é desnecessário naquele momento, né? Naquela hora. O necessário é você, na frente daquela situação, você vai ter medo, né? Como que eu posso falar? Automático, né? Automático. Aí o medo desnecessário é que nem agora, eu vou dar um exemplo. O Covid, né? Muita gente com medo de pegar Covid. E esse medo, ele faz parte da nossa realidade hoje. Só que eu falo assim, se você está se protegendo, se você está se cuidando, ele não chega a ser necessário, né? Ele vai ser desnecessário, porque você está fazendo a sua parte. Você está sendo prudente. O medo de pegar faz com que você seja prudente. É só isso que você pode fazer. Né? Então, aí eu falo assim para minhas crianças, vamos supor que eu vou abrir essa porta aqui, vai vir um leão. Esse leão está morrendo de fome. Você vai ficar na frente do leão? Claro que não, né? Aí é um medo necessário, porque você vai sentir aquele medo automático que o animal vai estar lá feroz, né? Com fome. Então, assim, a gente tem que saber lidar com as situações, né? Porque muitas vezes a criança não consegue, então a gente tem que ajudar, né? O que a gente pode fazer? Tem aqui, Ana, minha filha de 9 anos tem muito medo de chuva e ventos. Então, precisa ver quem é que tem esse medo. Porque o que acontece? Se a mãe tem medo, se a mãe, que é grande, tem medo, isso deve ser muito perigoso. Né? Então, assim, os medos... Eu tinha medo de injeção quando era pequena. Assim, até grande, assim, para tomar vacina, eu tinha medo de sentir dor. Né? Mas, assim, quando eu era pequena, a agulha quebrou. Sabe aqueles traumas que a gente tem? Trauma, então, de né? adulta, tipo assim, gente, aconteceu, realmente. O que é que eu faço com medo? Eu olho para ele. É o que você falou. Vamos olhar para isso. Eu não falo para criança nunca. Imagina que bobagem. Não pode. Isso não é uma bobagem. Medo não é uma bobagem. O medo está trazendo alguma coisa para gente. E criança é termômetro da família, né? Então, o que é que eu posso fazer?
As crianças que têm medos variados, né? E um deles, Lu, é assim, ó. Pensa, medo de dormir. A gente não precisa aumentar o medo da criança. Sim, Dormir com o boi da cara preta não é bacana, gente. Dormir, pensa, o boi da cara preta traz o quê? Traz medo, né? Com certeza. Mas papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar, é um medo de quê? De abandono, né? Os pais falavam isso assim, tipo, deve ser, né? Dorme logo, que seu pai tem que ir pra roça, sua mãe tem que trabalhar, dorme, né? Mas a gente tá numa outra época. Hoje a criança não entende isso. Meu pai vai embora, minha mãe também, né? Então, olhar, eu falo assim, meu filho, ai, dorme com Deus, amor, sonha com os anjos, e canta o boi da cara preta pra ele. É igual o homem do saco. Se você não obedeceu... Então, assim, o que é que as minhas palavras estão transmitindo para essa criança? Está sendo incoerente, né? E me dá medo de dormir. Eu vou ficar lá no escuro, sozinho, eu e o boi da cara preta. Lu, tem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? E assim, a hora que você falar que eu posso passar, eu passo aí, que são receitinhas que a gente pode dar e que pode ajudar. Tem uma que falou aqui, Ana, tem uma que falou aqui, medo... Minha filha tem medo de ficar no quintal sozinha, de brincar no quintal sozinha. Ela que tem que ficar, a mãe tem que ficar com ela. Medo de se perder, olha, ela tem medo de se perder, ela tem medo de não estar próxima, é um medo de não pertencer, é um medo de vínculo esse. Ela precisa estar o tempo inteiro olhando e ter certeza que, assim, o que a gente pode fazer para essa criança? Olhar. Então, todos esses medos que a gente falou, ó, medo de escuro, medo de dormir sozinho, medo de barulho alto, criança que se assusta fácil, medo de cachorro, medo de injeção, são todos medos que têm a ver com abandono, com vínculo, medo de não ser amado. Medo de adolescente, qual é? É o medo de não ser perfeito, medo de não ser aceito, medo de adulto, medo de não ser suficiente, né? A gente, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou um bom pai? Será que o meu trabalho é bom? Será que eu dou conta? Tenho medo de não dar conta. O medo, ele é bom até certo, enquanto ele é compromisso. Eu tinha medo, ó, gente, medo de não dar conta, né? Então, assim, a gente estuda, a gente anota. Isso o que fez isso? O medo de não ser capaz, de não ser suficiente, de vir aqui e não passar o que eu gostaria para vocês. Isso me faz estudar, me faz ser um melhor profissional. Não pode me paralisar. Tipo assim, eu não vou cuidar da minha família, não vou fazer mais nada, eu vou só ficar... Não, eu tenho que fazer isso, eu não vou nem almoçar. Não. Bloqueia, né? Aquilo lá bloqueia, né? Eu tenho que me amar o suficiente. O quanto é importante eu falar que eu tenho medo? Muito. Então, toda vez que alguém fala que eu tô com medo, a gente valoriza. Porque quando a gente fala que tá com medo, eu tô me tornando vulnerável. Eu tô deixando você me ver exatamente como eu sou. Eu tô tirando a minha máscara, o meu escudo. Então, por favor, me olhe com carinho, me olhe com amor. O que a gente vai falar para vocês é exatamente isso, para olhar para o amor. Acolhe isso, né, Ana? Olha, apesar da live ficar gravada, a gente vai pegar um lápis e caneta, ó, que tá anotado aqui, ó. Eu vou falar umas frases mágicas. Posso, Lu? Pode. Ai, as frases maravilhosas. Vai lá, manda lá. Deixa eu ver aqui, onde tá isso? Deixa eu ver assim, ó, eu gosto de... O que a gente pode fazer? Tá bom, tá com medo, o que eu posso fazer? Gente, a gente não sabe tudo. Isso não vai resolver todos os problemas de todo mundo. Às vezes pode resolver de algumas pessoas. Você viu que não resolveu? Você procura ajuda. A criança não precisa ver com medo o resto da vida. Mas principalmente, a criança está trazendo um medo que muitas vezes é da mãe. Então não fala para seu filho, não, eu vou cuidar disso. Você tem que cuidar de você. Nós temos muitos medos. E a gente esconde muito medo. Medo de não ser amado é um medo muito adulto. A gente tem medo de não ser amado. A gente tem medo de não ser suficiente. Tanto que fica, você me ama. Você me ama. Onde está esse medo de não ser amado? Está na minha mãe. Tá na minha mãe. Né? Muitas vezes, assim, eu não peguei da minha mãe aquilo que eu precisava. Então eu tenho que olhar para minha mãe e agradecer pela vida. Mãe, muito obrigada pela vida. Ela foi o suficiente. Né? Ela é o suficiente, com ela eu posso fazer outras coisas.
Sim. Então, ó, vamos lá. Quando o medo é medo de uma memória emocional, que é o medo de ir para o quintal, é o medo de ser abandonado, é o medo... Às vezes até do de cachorro dá, vamos tentar isso. Ó, o que é? A criança fala para você que ela tá com medo. Você fala para ela assim, eu vejo que você sente medo. Acolhe. Gente, é falar, eu vejo que você sente medo, é muito importante para a criança, porque eu tô vendo você e eu tô vendo o seu medo, né? Muda completamente. Então, eu vejo que você sente medo. Aí o que mais que a gente pode falar? A criança já vai parar ali. Sim. Né? Você vai falar para ela assim, está tudo bem sentir medo. Principalmente os meninos são criados que não podem sentir medo. Está tudo bem sentir medo. Não, é transformador, Ana, é maravilhoso, maravilhoso. E aí, olha, eu estou aqui e olho com você para esse medo. Você já não deixa mais ela sozinha. A mãe, que é grande, já vai olhar junto com ela para esse medo. Sim, né? Sim. Então, assim, ó, e aí você pode falar, vai ficar tudo bem, né? Eu estou cuidando disso. Quando você sabe que o medo é seu, mãe, você pode falar para o seu filho, eu estou cuidando disso. Vai ficar tudo bem. E isso pode ajudar muito a criança, porque ela se sente vista, ela não se sente inadequada, ela sabe que ela não está sozinha. É o mais importante. É o mais importante. Então, ó, você reforça esse vínculo de amor, você fala, tá tudo bem, filho, sentir medo, né? Você não precisa contar para sua criança que você sente medo também, porque aí não dá, né? Então, não. assim, ó, eu já estou cuidando disso. E, na verdade, você tá mesmo. Se você tá vendo essa live, você está cuidando disso. Sim. Tá? Então, que outra coisa eu posso fazer? Essa serve principalmente para medo de monstro, medo de dormir sozinho. E isso são coisas que eu testei, tá? A criança fala assim, eu não quero ficar sozinha, eu tenho medo. Ah, então assim, e do que você tem medo? Não, porque vai aparecer o monstro. Você viu o monstro? Eu vi. Como ele era? Ele era muito grande. Muito grande. Será que você consegue fazer esse monstro ficar pequenininho? Eu consigo, porque o monstro está dentro da cabeça da criança. A criança consegue fazer isso. Sim. Então faz ele ficar pequenininho. Tá pequenininho? Tá. Será que você consegue fazer esse monstro ficar triste? Eu consigo. Aí ele já começa a ver um monstro pequeno e triste. Triste. Será que você consegue fazer esse monstro ficar com vergonha de estar aqui? Eu consigo. Como é que ele tá? Ele tá escondendo a cabeça. Ah, entendeu? O que é que você gostaria de falar para esse monstro? Ele pode falar, monstro, vai embora. Porque, assim, ou então, será que esse monstro consegue entrar dentro de uma caixa? De uma caixa, você pode falar assim, de uma caixa vermelha? Sim. Consigo. Então, põe o monstro da caixa vermelha. Entrou? Entrou. O que a gente pode passar nessa caixa para ele não sair? Vamos pôr dentro de uma sacola? Vamos. Amarra a sacola. Isso. Vamos passar uma fita crepe? Isso. Onde que a gente pode pôr agora essa caixa? Vamos jogar no rio, pela janela, algum lugar? Pode. Ou então vamos pedir para alguém, para o lixeiro, levar esse monstro? Ou então vamos dar para alguém que cuida dos monstros? Sim. E assim, você tem que fazer o monstro. E ao mesmo tempo que você pode fazer isso, você também pode ir fortalecendo ele. Ah, esse monstro tá triste. O que você quer fazer pelo monstro? Ah, eu quero dar um sorvete para ele. As crianças, você quer ficar amiga dele? Quer chamar ele para brincar? Então, assim, você vai vendo o que é que precisa fazer com esse monstro para transformar esse monstro ou em algo descartável, mas o monstro tem que diminuir e tem que ficar com uma cara de medo, de tristeza. Olha para ele agora. E você pode fortalecer a criança. O que é que você precisa agora para ficar maior que esse monstro? Né? Você quer uma capa? Você quer... Sei lá, tem criança que gosta de ser super-herói. Então você vai mexendo nas duas coisas, porque tá tudo aqui dentro. Né? E às vezes, depois disso, não vai cantar a Boi da Cara Preta, tá? Às vezes a criança precisa de um superpoder. Então você fala assim,
Que superpoder você quer escolher hoje para você ter, né? Ah, eu quero o poder de voar. Então, tá bom, você vai fazer com o poder de voar, né? Ah, eu vou voar para longe. Mas será que você precisa voar para longe do monstro? Olha para a carinha dele, entendeu? Não precisa, né? Então, assim, a criança dorme, mas é uma forma de você criar uma autoimagem positiva e diminuir aquilo. Que é a mesma coisa que você pode fazer, filha, olha para a barata. Imagina que a barata está olhando para você. Olha o tamanho da barata, né? Pensa, você é barata, qual o tamanho que você tem? Né? Que diferença. É assim, a minha cunhada tá ensinando a minha sobrinha a matar a barata, porque as crianças são... Ah, é uma barata. Não é só uma barata. Não é a barata, é só uma barata, né? É isso mesmo. E a outra coisa, eu sou só sua mãe, você é só meu filho, você não é, né? E é só uma barata. A outra coisa muito importante para todos os adultos, a gente precisa dizer sim para a vida. Então, as coisas fazem parte da vida. A morte faz parte da vida, o Covid faz parte da vida. A gente tem que ser prudente, mas tem que dizer sim para a vida. Eu não posso ter medo de viver. Né? Medo de viver, o medo não pode me paralisar. É o parar a vida que a gente... Qualquer medo tem a ver com traumas, ou com o que está atrás, ou com o que eu criei. Né? Sim. E pode ser fortalecido principalmente pela companhia dos pais. Eu olho com você para o seu medo. Sim. Essa segurança, né? Esse acolhimento. Porque quando a gente fala para a criança, que besteira ter medo disso. Mas não precisa. Você está destruindo a criança inteira. Né? Ela nunca mais vai falar para você e ela vai se sentir assim, nossa, eu sou besta, né? Assim, eu sou tonta, eu sou boba, eu não sirvo. Né? Sim, né? Eu não pertenço a isso aqui, porque aqui todo mundo é corajoso. Eu tinha medo. Como eu tenho mesmo. Não, eu tenho mais que medo, mas eu não falava pra ninguém. Então, minha irmã andava de noite. Quando a gente voltava, na minha época era domingueira, a gente voltava à noite, minha irmã era super corajosa, assim, ela voltava conversando tal. Por mim, podia voltar em silêncio, eu tinha medo que as pessoas, sabe assim, que surgisse alguém de algum lugar. Sim. Né? Sim, até hoje eu não gosto de andar nas ruas de Campinas, mas eu acho que ia ser um medo que para mim é um medo de prudência. Mas ele não me paralisa, eu consigo enfrentar. Mas é um medo que... Então, eu tive muito medo de dirigir. Eu tirei carta, eu tinha 18 anos, mas eu fui dirigir com 24. Eu tinha um medo. Mas como você falou, é direção, né? É o pai, né? Que nem também você falou. Mulher para dirigir, muitas vezes quer que aquela coisa que veio. Mulher não tem que dirigir. Mulher não sabe dirigir, né? Então, se você pega aquilo para você numa época que você tá frágil, você é adolescente, pega aquilo para você, mulher não sabe dirigir. A minha mãe não sabe dirigir, né? A minha mãe bateu o carro, ela não pega mais o carro, né? Então eu vou ficando com medo. Aí é o que a gente carrega, né? É o medo que a gente carrega, né? A gente tem que estar ciente se a gente está carregando o medo de alguém, né? Deixar bem claro para vocês, ou se são traumas, né? Alguma coisa que aconteceu, alguma situação que nos deixou com medo, né? São coisas diferentes, né, Ana? E dá para saber, viu? Não dá para ter certeza, não, mas dá para você parar. Assim, aquelas frases que eu falei para falar para criança, gente, é tudo lentamente, porque ela fala para a alma. E a alma, não adianta você falar assim, eu vejo você, eu vejo o seu medo. Não é assim. É bem daquele jeito que eu falei. Porque desse jeito você não fala com a alma, você tá falando com a cabeça. A cabeça não sente, quem sente medo é o coração. Entendeu? Então, encorajar dá para você parar no seu quarto, em algum lugar quietinho, respirar lentamente e falar assim, eu sinto medo, Thiago. Esse medo é meu? Esse medo é de alguém da minha família? É verdade. Né? E aí você vai percebendo, não, esse medo é de alguém da minha família. Então eu falo assim, eu deixo com essa pessoa esse medo, então. Eu honro essa pessoa, eu agradeço essa pessoa. O medo ter me trazido até aqui, mas eu devolvo esse medo para ela. Eu escolho ir para a vida sem medo. A pessoa que tem um medo, ela vai ficar feliz, inclusive, né? Que é muito ruim o descendente ficar carregando medo. Não tem que, não tem. Mas precisa ver se essa mãe aí, quando chove, a mãe, tá chovendo. Né? Até roupa no varal faz a criança ficar com medo.
Porque a mãe começa a chover, a mãe assusta, tem que recolher a roupa. A criança não escuta o que a mãe falou, ela vê o desespero da mãe, tem que recolher a roupa no varal. Tá chovendo. E o desespero? A criança que não entende, fala, chover é uma coisa ruim, né? Ana, tem uma perguntinha aqui. Medos de tá na hora, hein? Ó, de olho na hora aí. Medos de criança continuam com a criança interna mesmo na adolescência ou na vida adulta? Se não for trabalhado, sim, que a Lu falou. O que a gente faz? A gente olha para essa criança que está dentro da gente. A gente, tira a criança, põe a criança na nossa frente e fala assim, Ana Lúcia, você cresceu, meu amor. Eu vejo que você está com medo, mas você cresceu. Olha, a gente já passou por isso. Né? Mas primeiro a gente tem que ver esse medo. Se é um medo que dos seus filhos que sentem, você pode falar com eles exatamente aquilo que a gente falou. Eu vejo que você sente medo. E tá tudo bem sentir medo. Só que esse medo, e você pergunta para ele, esse medo era de quando você era criança ou esse medo é de agora? Dá um tempo, pessoa. Não, era de quando eu era criança. E você cresceu? Cresci. Você precisa carregar esse medo? Não. Então tá bom. Se você aí sim, né? Não chegar num... Ai, pra que medo? Não precisa ter medo, né? Aí quando a gente fala, é totalmente diferente, né? E a gente trabalha muito no consultório isso, viu, Ana? Na clínica, porque chega a criança... Onde é a sua clínica, Lu? Dá o seu endereço da sua clínica e o telefone para as pessoas procurarem você. Eu atendo aqui em Laranjal, na minha cidade, na rua Camilo Palandri, 60... Ajuda eu aí, Jéssica, que você tá aí, 64, sempre confundo se é 64 ou 62. Tem na sua bios lá do Instagram? Tem na bio do Instagram? Endereço da sua clínica? Eu atendo também em Cerquilho. Se tem gente de Cerquilho aí pertinho, região, atendo em Cerquilho também na clínica CNS, na Avenida João Pilon. Atendo lá também. E a gente trabalha tudo isso. Tem na sua bio? Isso? A bio lá do Instagram? Olha, eu sei falar isso agora, hein? Só olhar lá. Gente, cobra ela de colocar as coisas na bio do Instagram. Olha essa pergunta, Ana. Olha essa pergunta. Nós temos 15 minutinhos. 15 minutinhos, tem certeza? 5, 10, 15. Ó, 8, 15. Tá bom. Gente, tchau, tá? Se ela estiver errada no tempo, porque o meu aqui já tá dando. Já, Ana? Amei estar com vocês. No meu, já tem 46 minutos. No meu falta 15 ainda. Bom, vamos ver. Medo de relacionamento. É verdade, Lu. Falta 10 minutos, né? É verdade. Medo de relacionamento. De começar e de terminar. Então, ó, de terminar, será que dá um medo de ficar sozinha? É isso que eu ia falar, medo de ficar sozinho, de terminar E de começar, eu não sei porque a gente tem medo de começar um relacionamento. Relacionamento dá trabalho, deve ser isso. Começar já com medo de não terminar. ser o suficiente. É um medo da incompetência. No adulto tem muito medo de incompetência, medo da pessoa descobrir. A gente se sente um embuste, gente. A gente se sente. Entendeu? Os profissionais se sentem e a gente fica achando que é só a gente. Sim. Todo mundo tem uma ponta, uns maiores, outros menores, de se sentir. Será que eu sou adequado? Será que eu sei o suficiente? Será que eu dou conta? Será que o que eu sou é suficiente? E a gente tem que pensar que a gente está sempre no meio da linha. Tem sempre gente que sabe mais, gente que sabe menos. Tem sempre gente que é mais bonita, gente que é menos bonita, sendo que beleza é algo relativo, tá? Conhecimento também é relativo, porque eu não sei nada de mecânica, ou seja, né? Sei um pouquinho sobre educação. Então, em tudo, a gente está sempre no meio. Por isso que a gente sempre pode ajudar as outras pessoas. E a gente sempre pode ser ajudada. Quando a gente pode ser ajudado? Quando a gente fala, eu tenho medo de me relacionar, eu gostaria muito de ficar com você, mas eu tenho um certo medo. A pessoa que vai se relacionar com você, provavelmente também tem medo. Claro, também sente medo de ser inadequado, também sente medo de ser amado. E quando você fala isso, você tira a sua máscara e permite que ele fale, eu também tenho medo.
Será que a gente pode se ajudar? Né? É maravilhoso. Entrar num relacionamento é realmente viver, e viver é arriscado. Mas se você não entrar, não der esse primeiro passo, nada vai acontecer na sua vida. E outra coisa também, tem muita gente de começar já com medo de terminar, né? Nem começou e já está com medo que termine, né? E se terminar, o que eu vou fazer, né? É o medo de ficar sozinho muitas vezes. É o medo né? do abandono também, né, Lu? É um medo que vem lá atrás. Então você tem que olhar para esse medo e falar: por que que eu tenho? Por que que eu sinto isso? Então, assim, vou olhar para os meus pais, vou olhar se alguém está faltando alguém da nossa família. Não olhou as outras lives, gente? Vai lá olhar. A gente já falou sobre a questão de fazer árvore genealógica, que ajuda a incluir as pessoas, a ver. Você pode olhar na sua árvore, assim, quantas famílias aqui na árvore se mantiveram? Por exemplo, se todo mundo, todas as mulheres da minha árvore genealógica ficam sozinhas, é um medo que você deve ter mesmo, porque é um medo que vem da sua família. Aí tem que olhar para ver, né? Aí tem que olhar para ver. Procurar uma terapia, procurar uma constelação, uma psicóloga, alguém para te ajudar. Né? Você pode olhar sozinho? Claro que pode. Todo mundo pode. É mais fácil ou mais difícil? Não sei. Às vezes eu acho que é mais difícil. Eu tenho ajuda. Eu tenho pessoas que me ajudam. A primeira pessoa que me ajuda, nem assim é uma pessoa. Eu recorro muito. Não é nem que eu recorro. Eu vivo em Jesus. É assim que as pessoas acham, algumas pessoas acham, nossa, que ridículo, mas para mim é muito importante. É quem me fortalece, é quem fala assim: não tenha medo, filha, vai lá, seja corajosa. Eu tô te ajudando, vai. Eu te dei capacidade, conhecimento para você entregar. Você consegue. Entendeu? Então, assim, eu falei para a Lu antes, falei assim: Lu, agora eu vou ajoelhar e vou orar. E ela falou também. Né? Então, assim, eu acho muito importante a gente ter. Quando meus pais morreram, Lu, eu continuei não estando sozinha, né? Sim. Porque eu tenho um Deus que olha por mim. Meu pai e minha mãe não estão mais aqui, mas tem algo muito maior que está comigo. Sim. O tempo todo. Jesus prometeu para mim, que ele falou: estarei com você o tempo todo. Então, tá tudo certo. A vida tá aí, a gente vai seguir ela. Né? Essa coisa de espiritualidade eu acho muito importante. E acho muito importante você procurar uma ajuda de um terapeuta. Tem um monte, gente, não foi à toa que estão estudando a nossa mente, né? O nosso coração, a nossa alma aí. Eu gosto muito da constelação familiar, gosto mesmo. Estudo, faço pós-graduação nisso, a Lu também. Então, assim, a gente, porque nos ajuda a olhar de uma outra forma, né? Sim. A gente sabe que existe algo muito maior que a gente. Sim. Que a gente não é sozinho. Sou meu pai e minha mãe, né? Sim. Sou os meus avós, né? Sim. A constelação, ela acrescenta, essa visão, ela acrescenta, né? Não tem nem Ana, tem uma pergunta aqui. E ela resolve também. Você disse que o medo da criança tem ligação com os medos da mãe e do pai. Como influencia? Eu não falei... cuidado com isso, hein, gente? Eu não disse, eu disse que pode. Porque a gente nunca sabe. Presta atenção, uma mãe que tem medo de chuva. Pensa, essa criança vai ter medo de chuva? A pessoa que é maior que eu, assim, tem medo de trovão, vai me passar esse medo. É um medo social, é um medo adquirido ali, né? Às vezes, pode ser que a criança cresça e cresça sem medo. Principalmente a criança que a mãe passou para o pai. A criança até tinha medo, mas a mãe liberou essa criança para amar o pai, a mãe não empacota a criança para sair com o pai, né? Que a mãe que empacota a criança com plástico bolha para dar pro pai. Ou que fala pro pai: olha o que você me trouxe, né? Essa criança vai ter sempre medo. O Nemo não tinha medo, né? Não. Quem tinha medo era o pai dele. Não era assim? Sim. O Nemo tinha medo, quem tinha medo era o pai dele. O pai dele não queria deixar ele para a vida. No entanto, lá no aquário, o Nemo, eu não lembro se ele desistiu, se ele ficou com medo de não dar certo. Primeiro ele foi, né? Depois ele quase morreu, ele voltou para trás. Mas depois ele criou coragem e foi de novo. Mas ele só criou coragem porque ele soube que o pai dele estava procurando por ele. Então foi o pai dele que deu coragem para ele ir. Ou seja, às vezes eu preciso da coragem do outro, saber que o outro
acredita em mim, que ele tá fazendo... Se o meu pai, que tinha medo, enfrentou o oceano inteiro, ou seja, o meu pai tem coragem. Né? Eu sou capaz. E coragem, gente, coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo e ir assim mesmo. Né? Os heróis não são pessoas. Coragem é assim. Eu tenho medo de estar aqui, a Lu também. Nossa, a gente, mesmo com medo, a gente vem. Né? Mesmo a gente com medo, eu dirijo. E aí vai se tornando mais habitual e o medo vai cabendo dentro da caixinha. Né? A gente não pode deixar o medo crescer. Então a gente tem que deixar bem claro, né, Ana, que tem os medos que as crianças carregam, que elas trazem do sistema familiar delas, né? E os traumas, que são uma coisa diferente da outra, né? O trauma e dentro do sistema familiar, voltando a criança, se ela está num ambiente difícil, né? Vícios, brigas, situações complicadas, ela vai ter esse medo de ficar sozinha, né? Às vezes não conseguir, vamos supor assim, levar... Será, Lu? Será? Será que a criança que está lá no meio dessa bagunça toda, ela tem medo? Às vezes a criança que está no meio dessa bagunça toda, que está solta, ela tem menos medo que aquela criança que é super protegida. Aquela criança que é super protegida, ela tem medo, porque assim, não posso ir, porque minha mãe tem medo que aconteça alguma coisa comigo, né? Então eu pego esse medo. Né? Eu sou muito importante para minha mãe, eu não quero que minha mãe sofra. Então eu não faço. Essas coisas. Né? Sim. Eu não sei, eu tô vendo aqui, porque a gente, assim, eu tenho uns meninos da escola que vivem em famílias todas complicadas e são super... eles vão. Não tem medo de nada. Eles enfrentam a bola, enfrentam as coisas, enfrentam a gente. Não tem medo de autoridade, não, né? E tem outras pessoas que a gente vê que não levanta nem a cabeça para falar com a professora. Né? Porque a mãe falou assim, respeita a sua professora. Né? E o que é respeitar a professora? Deve ter... Como eles misturam o respeito com medo, né, Ana? Tem muita criança que tem medo de pai. E na realidade, assim, é o respeito, né? Ai, mas morre de medo do pai. Como eles misturam o respeito com medo, né? E na escola também é assim, né? Quando a gente é criança, a gente tem medo de apanhar. Quando a gente cresce, a gente fica brigando com o pai porque ele bateu na gente. Sim, E aí, a gente quebra o vínculo com o pai. O que acontece quando quebra o vínculo? Eu fico sem força pra vida, eu nem dirijo, né? Aí, assim, eu crio um problema pra mim mesmo, porque aí eu não tenho força. Tenho medo das coisas não certas, né? Tenho medo de trabalho novo. Mas, criança... ó, aquelas frases, gente, se o medo vem da família, o medo que a criança vem da família é o medo da chuva, o medo de ir pro quintal, aquelas frases, eu vejo que você sente medo, né? Está tudo bem sentir medo? É assim, não tem problema que você brigou com a criança até hoje porque ela sentia medo. Não, essa culpa... A criança, a hora que escuta você falar, filho, eu vejo que você tem medo. Né? Então, a hora que você... agora minha mãe viu mesmo que é o meu medo, entendeu? Então, essa frase deve ajudar. Ana, 25 segundos. 25 segundos. Agora apareceu Amei aqui. estar com vocês. Qualquer coisa, vocês escrevem para a Lu. Gente, muito obrigada. Viu? Uma boa noite. Não nessa quarta, na próxima tem mais. Viu? Isso mesmo. Fiquem com Deus. E uma boa semana.